Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal DevLovers. Aqui no canal a gente ensina e ajuda você, desenvolvedor, a triplicar o seu salário e a ser até 3 vezes mais produtivo. Na série de hoje a gente vai fazer um UI clone do site da homepage do site da Apple. E como que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso usando o Tailwind CSS. Mas por que a gente vai fazer isso? Basicamente porque os desenvolvedores que ganham 3 vezes mais do que o mercado e já são 3 vezes mais produtivos fazem. Então a gente vai mostrar para você como que eles fazem isso utilizando esse framework sensacional. Então vamos comigo e bora lá. Lembrei de um detalhe. Se você não sabe o que é o Tailwind CSS, só para te atualizar ou te dar um contexto, o Tailwind CSS ele é um framework CSS, né, que te ajuda a construir páginas web ou aplicações web, né, da parte visual. Agora, de forma prática, o framework CSS, né, no caso do Tailwind, ele te dá várias classes CSS que você usa, né, você utiliza essas classes CSS para construir ali os elementos visuais da sua página web. Então, em essência, é basicamente isso. Então, agora vamos para o código e eu vou te mostrar como é que faz isso na prática. Então, beleza, olha só. Esse aqui é o site da Apple que a gente entrou, né? Aqui eu estou no site da Apple. E isso daqui, essa vai ser a página que a gente vai clonar. Obviamente, a gente não vai clonar a aplicação inteira, o site inteiro, né, pessoal? Convenhamos. Mas vamos lá, o que a gente vai clonar aqui dessa página? Ela é muito longa e tem alguns elementos que se repetem aqui. Então, também não vou clonar ela 100% inteira. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer esse menu de topo, né, essa navegação de topo, fixa também, com um background aqui, ó, com um efeito de blur. A gente vai fazer essa seção do iPhone 12, essa seção do iPhone 12 Pro, e a gente vai fazer essas dois widgets aqui, né, que eu estou chamando. Essa aqui é onde tem os relógios e o iPad Air. E a gente vai fazer isso daqui totalmente utilizando Tailwind CSS 2. Então, para começar, o que eu vou fazer? Estou aqui no meu desktop e eu vou criar um diretório chamado apple.com e vou abrir esse diretório apple.com com o meu VS Code, beleza? Então, eu estou aqui com o meu VS Code aberto já, né, utilizando... aberto com esse meu diretório aberto aqui no VS Code, e eu vou criar uma pasta aqui, um arquivo chamado index.html. Esse meu arquivo index.html, vou criar um pequeno boilerplate aqui, chamar de Apple, e ótimo, e já vou fazer o preview dele aqui, né? Já vou fazer o preview dele aqui no meu navegador default. E é esse cara aqui. Por enquanto ele não tem nada, obviamente. Então eu vou falar assim, oi. Pronto, não tem nada. Só para dizer que tem alguma coisa que eu botei um H1. E aí agora, a próxima coisa que a gente vai fazer é instalar o Tailwind CSS. Então, você entra no site deles, tailwindcss.com, vai na parte de documentação, Start Learning, né? E você pode descer bem aqui embaixo, tudão, que a gente vai pegar só o link do CDN, que é esse link aqui. Vamos copiar, cola aqui, e a partir de agora, se a gente der um refresh, provavelmente esse estilo já vai mudar. Pronto, significa que nosso Tailwind está instalado bonitinho. A partir daqui agora, a gente vai começar a fazer o clone. A gente vai começar então fazendo o clone desses itens aqui. No caso, o nosso menu de navegação do topo. Vamos fechar esse Tailwind CSS por enquanto. E vamos seguir em frente aqui. Então, o que a gente vai começar fazendo aqui? A gente vai colocar um elemento chamado main, onde a gente vai colocar todo o corpo da nossa página aqui dentro. E eu vou adicionar uma classe relativa aqui, ok? Essa class relative para dizer que a posição dele é relativa e não absoluta. Vamos criar aqui o nosso elemento header e aqui dentro também, aqui embaixo do header vão vir as nossas outras seções aqui. Então, vou deixar, por enquanto, só o esqueletinho. Esse nosso header, a gente vai colocar uma classe H11. Por que eu estou colocando H11? Só para você saber, toda unidade do Tailwind, normalmente, né, a maioria, equivalente a 4 pixels. Né? Então, 11 para dar uma altura de 44 pixels.
porque se a gente parar para inspecionar esse elemento aqui, no próprio site oficial da Apple, a gente vai ver que ele tem 44 pixels de altura. Então, por isso que eu coloquei 44 pixels aqui. Então, continuando, a gente vai dizer que ele é fixo, porque a gente quer que ele fique sempre fixo no topo, né? Então, top 0, para deixar ele com top 0 mesmo, ou seja, sempre fixo no topo. Z50 para colocar um Z-index aqui, para ele ficar acima de todas as páginas. O widget dele vai ser full. O background vai ser literalmente black mesmo, com uma opacidade de 80%. Se a gente for dar um refresh na página agora, a gente vai ver que a barra ali já começou a aparecer para a gente. Tá bom? E agora que a gente tem essa barra, vamos começar a adicionar os nossos itens aqui. Então, bom, agora que a gente tem essa nossa barra preta, a primeira coisa que a gente vai adicionar é a nossa logo da Apple. Então, eu vou vir aqui em inspecionar o elemento, né, clicando com o botão direito na logo da Apple, e vou abrir esse link da logo aqui, que é um SVG, em uma nova aba. E vou copiar esse código. Inspecionar o elemento aqui no cantinho. E ó, tá vendo que a gente consegue ver que é um SVG? Então, eu vou copiar. Copiei esse HTML, já posso fechar. Vou voltar para cá e vou abrir o meu VS Code. Então, eu vou abrir esse aqui agora e vou colar o código SVG que eu copiei, que é o ícone da Apple. E agora, se eu der um reload na página, ele vai aparecer. Vou alterar o fio para, ao invés de usar uma cor branca fixa, eu vou usar o Current Color, porque eu consigo usar agora as classes CSS aqui com tranquilidade. Então, por exemplo, colocar Text Red 500, eu consigo alterar a cor da logo agora para vermelho. Né? No nosso caso, a gente vai usar o White. Agora, Text Opacity vai ser 80% e no efeito Hover, Text Opacity vai ser 100%. Então, vamos lá. Quando eu passo o mouse em cima, olha só, ele fica mais clarinho. E é exatamente isso que eu quero. E a última coisa que me falta, na verdade, é que eu vou copiar, vou adicionar uma transição aqui de 200 milissegundos, para ficar um efeito mais bonitinho. E, além disso, cursor pointer, porque eu quero que o mouse fique com um ponteirozinho toda vez que eu passo o mouse em cima. Ótimo. Então, aqui a gente já tem o nosso SVG funcionando bonitinho. Eu vou só embrulhar esse aqui, né, num âncora, num link. Passar o href e, inclusive, vou recortar essa classe aqui, as classes que eu coloquei, para a nossa âncora, ao invés do próprio SVG. Cursor pointer agora eu posso remover também. Pronto, então aqui ó, a gente tem o nosso link e ele está funcionando conforme o esperado mesmo, beleza? Pronto, uma vez que a gente tem esse cara, a gente vai fechar e vamos começar adicionando aqui o nosso primeiro menu, que também vai ser uma âncora. Vou colocar o jogo da velha porque por enquanto não vai ter navegação. Então, eu vou colocar aqui, eu vou colocar o menu, que é o menu Mac, né? Se a gente for olhar aqui a loja da Apple, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 links, né, com texto, que é o Mac, iPad, etc. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, por enquanto, fazer o estilo desse Mac, né, do link, do primeiro link que a gente vai ter, e eu vou colocar as seguintes classes para estilizar. Primeiro vai ser um texto pequeno, então text SM. A cor do texto vai ser branca, então text white. Opacidade de 80%. No hover, a opacidade vai ser 100% também. Vou colocar um padding de 2.5, né? Ou seja, seria 10 pixels de padding, e inclusive no X, né? Então 2.5. Transition também e duration de 200 milissegundos para ter o mesmo efeito. E eu vou jogar esse texto lá para frente aqui. Vou só fazer assim agora, que aí a gente consegue ver todo o texto aqui bonitinho. Pronto, então vamos ver como é que tá ficando. A gente tem aqui ó, a nossa logo, o link tá provavelmente por aqui, tá vendo? Só que ele não aparece porque a gente ainda não deu um estilo de Flexbox e nem jogou ele dentro de um container. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui, logo depois de nosso header, um elemento chamado container, né? Ele vai ter container, chamado não.
a gente vai criar um elemento que vai ser o nosso container e vou adicionar a classe container com um mx alto também. E um px5 e vamos ver como é que vai ficar agora. Vou jogar todos os nossos dois links para dentro dele e, bom, por enquanto ele só deu uma indentadinha para cá, mas ele continua quebrando as linhas ali. Então, agora que eu tenho o meu container, eu quero dizer o seguinte, eu vou transformar ele em flex, centralizar os itens verticalmente com item center e justificar os itens, botar eles centralizados. Ótimo. Então, pronto. Se eu fizer isso, eu joguei aqui o meu ícone e o Mac está bem para cá. Agora, ao invés de botar justify center, eu vou colocar justify between. Por quê? Porque eu quero que ele dê o espaçamento igual para cada um deles. Nesse caso, ele ocupou todo esse espaço, né? Agora, se eu duplicar esse link aqui e colocar um iPad, por exemplo, ele vai jogar um outro aqui no meio. E assim ele vai preenchendo. Porque o site da Apple, o espaço entre eles é praticamente o mesmo. Então, dá para ver aqui que o Justify é between mesmo. Então, agora que a gente já tem todos esses ícones definidos, eu vou começar aqui a duplicar todos eles para poder definir mesmo, criar todos os nossos links. Então, a gente tem Watch. Aliás, antes do Watch tem iPhone. Depois do Watch tem TV, Music, Suporte. Já dupliquei eles aqui. Então, depois do iPhone tem Watch, depois do Watch tem TV, depois Music e depois Suporte. Vamos ver? Pronto. Então, aqui a gente tem os nossos itens, né, do menu. E agora o que nos falta para terminar? O que falta para a gente terminar esse menu de topo? Essa navegação é a nossa lupinha e o nosso íconezinho. Essa lupinha, eu já vi ela aqui no site da Apple. Se a gente for investigar e abrir aqui, né? Vou mostrar para vocês uma coisa. Ela, na realidade, ela não vai prestar para a gente. Por quê? Porque ela tem dois paths aqui, ó. Então, na realidade, se eu for colocar aqui, vamos abrir essa definição, styles, fill, eu vou botar isso aqui para 000. Então, olha só, a gente vai ver que ela tem duas lupas aqui. E isso é muito tosco, eu não quero trabalhar com isso. Esse é um SVG que para a gente não vai ser útil. A gente quer só um elemento por SVG, não um SVG que tem vários elementos dentro. Isso não presta porque é bem antigo isso, na verdade. Até é complicado de você ficar reposicionando os elementos de acordo com o rover. A gente teria que criar classe CSS e manipular isso com código CSS para utilizar nesse caso. E eu não quero fazer isso. Então, nesse caso, a gente vai optar por um ícone mesmo de pesquisa. Então, eu recomendo que vocês entrem no site heroicons.com e digitem aí na barra de pesquisa Search. E ele vai trazer os íconezinhos para a gente. Então, a gente vai copiar esse SVG aqui. E vamos usar essa lupa ao invés da Apple. Então, vamos voltar aqui. Eu vou fechar esse cara. Vamos voltar para cá. E vamos voltar para o nosso VS Code. Eu vou adicionar o seguinte aqui agora. Então, eu tenho esse meu código SVG. Deixa eu só botar esse link. Copiei meu código, colei meu código SVG que eu tinha copiado de lá. E aqui a diferença é que o Here Icons, ele precisa que a gente passe para ele o tamanho, né? Então é importante que a gente passe o tamanho dos ícones que a gente quer para ele. Nesse caso, eu vou passar H5 aqui para nossa lupa. E vamos ver se vai dar certo. Opa, deu certo aqui, apareceu o nosso ícone, só que ele é branco, né? Então, vamos copiar alguns elementos aqui. Eu vou copiar toda essa classe CSS, né? Copiei essas classes CSS daqui e vamos ver se vai dar certo. Deu certo também, está funcionando direitinho. E agora, por último, falta esse ícone aqui. Esse ícone aqui, eu acredito que dá para a gente copiar, sim. Então, vamos abrir ele numa nova aba. Vamos inspecionar o elemento também. Ótimo. Então, a gente copia esse HTML e vamos ver se ele vai dar bom. Então, vamos duplicar aqui esse cara aqui. Vamos duplicar, dupliquei. E agora eu vou colar o SVG que a gente copiou aqui. Então, eu vou diminuir esse cara. Pronto. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Olha só. Vou salvar do jeito que está.
e vou dar um reload para ver. Ó, alguma coisa aconteceu que talvez ele não tenha de fato aparecido, né? Então, o que que a gente precisa ver aqui? Vamos ver o que que a gente precisa aqui, olha só. Deixa eu clicar com o botão direito, inspecionar esse elemento. E a gente consegue ver que tem um cara lá. Tem um cara aqui, não, tem um cara aqui e tem esse cara aqui que não tem altura, nem largura, nem nada, né? Então, vamos dar uma altura aqui, vou dar um id 5, H5 também, sei lá. Ou só largura de 5. Fio nome. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essas definições. Eu vou apagar esse title também, que não precisa. Esse ID aqui eu vou apagar. As propriedades de ID. Também apaguei. E o bag também. Aí o que vai acontecer? Eu sei que vai ficar uma parada pretona aqui, estranha. Opa, não ficou? Que interessante. Deixa eu apagar isso daqui pra gente ver. A gente tem o nosso H, a gente tem esse cara. Vou colocar um flex shrink 0 aqui para a gente ver o que falta para ele estar aparecendo, né? Vou comentar essa âncora para ver se o SVG pelo menos aparece. Também não apareceu. Fio none. Fio. Vou preencher isso aqui com branco mesmo. Também não apareceu. Vamos colocar essa classe. Então a classe vai ser W5. Aí, pronto. Tá certo. Então vamos voltar aqui o nossa âncora. Pronto, vamos botar aqui o W5 na verdade e o WPOOL. Vamos ver. Deu certo a mesma coisa. Se eu apagar o WPOOL, vamos ver o que acontece. Nada funciona também do mesmo jeito. Eu acho que, bom, eu não sei exatamente por que a gente não estava conseguindo botar antes, mas vamos apagar esse cara aqui, deixar só o viewport e essas opções aqui de texto. Então, current color aqui também. Reload, ok, current color está daquele jeito. Agora a gente pode copiar as mesmas classes CSS para cá. Copiamos, ele sumiu exatamente porque nesse caso ele não tem um width, uma largura de 5. Né? Não tem uma largura de 5 pixels. Agora é o seguinte, ele tem um padding px, eu vou tirar esse px, porque senão ele vai ficar muito pequeno. Agora eu entendi por quê. É aquele padding de 2.5 que a gente botou. Então eu vou botar um px de 0.5, na verdade, para ele diminuir um pouquinho, ficar um pouco mais padrão do que está lá no site da Apple. Ó. Então pronto, então aqui a gente tem o nosso 5, está aqui, bem certinho. O nosso ícone também está aqui, de search, a caixinha de sacola de compras e o da Apple. E a gente terminou aqui até esse momento, então, o nosso header, né? O nosso menu de navegação, copiando aqui do site da Apple, está bem parecido. E agora a gente vai, então, partir para a nossa primeira sessão. Agora que a gente já fez o nosso header, então, vamos começar partindo para a nossa sessão. E o que eu vou fazer aqui? Eu agora vou recolher esse nosso header aqui e vamos trabalhar em cima da nossa section aqui dentro. Então, temos aqui a nossa section e uma coisa que eu vou definir dentro dela vai ser nossas classes CSS. Então, ela vai ser relative. Vou colocar um margin top de 44 pixels e eu vou explicar por quê. Do tipo block e bg cover com bg center, text gray 900. Agora aqui vai ser um dos pouquíssimos momentos que a gente vai ter que escrever um pouquinho de CSS, mas é inline, a gente não vai criar nenhuma classe CSS. Então, vou colocar aqui um min height de 700 pixels, Esse é um valor muito, muito pontual. A gente não tem esse valor no Tailwind, até porque o Tailwind trabalha com... Ele tem vários valores, mas não tem especificamente 700 pixels. Então, quando você tem algo muito específico, aí a gente realmente precisa usar o CSS. Né? Mas são raríssimas as vezes.
Então, vamos colocar um background image e passar a URL dessa primeira imagem. E aí, para a gente pegar essa imagem, a gente inspeciona o elemento, né? Cadê? Vamos lá. Abre aqui para mim. Opa, abri errado. Abre aqui, inspecionar elemento. Pronto. E aqui embaixo, ó, Unit Image Wrapper. Eu vou abrir esse cara e aqui tem Figure. Essa Figure tem o background image. Vou copiar esse link e vou voltar para o nosso VS Code e colar esse link aqui. Então, uma vez que eu tenho esse link agora, a gente já vai conseguir ver alguma coisa se formando aqui. A gente não conseguiu ver muita coisa, né? Mas, ah, sim, claro, né? Olha só a viagem que eu fiz aqui, cara. Nossa. Eu comecei a digitar aqui igual um retardado. Vamos colocar lá, style. Dentro da tag style, né? Pra gente digitar isso. Então, vamos colocar os dois atributos que eu tinha digitado antes. E aí a gente vai fazer agora do jeito certo. Pronto, agora sim eu consigo botar e aparece alguma coisa. Então, essa imagem ela já preenche todo esse espaço mesmo. Isso é uma coisa da Apple, ela fez dessa forma aqui. Então, é até tranquilo para a gente estar fazendo o mesmo. Agora, aqui dentro eu vou começar a estilizar o nosso texto. Então, se a gente for parar para olhar, ela tem um texto gigantesco, um subtítulo, né? Um título, quer dizer, um subtítulo e uma descrição, uma pequena descrição um pouquinho mais transparente aqui. E 2 links para a gente poder entrar para visualizar o produto da Apple. Então, o que a gente vai fazer aqui dentro de Section? Eu vou criar uma div com margem automática para a gente centralizar. A largura dela vai ser completa e ela vai ter uma margem topo de 11. Por que 11? Eu estou botando aqui 44 pixels para dar mais ou menos esse espaço. A gente não vai fazer essa seção aqui de callout, que eles chamam, né, de chamada de atenção aqui, porque não precisa. Mas fica aí de tarefa de casa para você fazer, se você quiser fazer bem fidedigno. É bem simples de fazer, por sinal. Então, pronto, eu vou dar esse espaço aqui de 44 pixels, né? E a gente vai começar a construir o nosso elemento aqui dentro. E vou dizer que também o text center, eu quero que os textos estejam alinhados. Então, vamos construir o nosso título. Primeiro vai ser um H2 e vai estar escrito iPhone 12. Vamos criar uma classe onde esse título vai ser do tamanho do 6XL, ou seja, é bem largo. E a fonte vai ser semi-bold. E vamos ver como é que está ficando. Vou dar um refresh. Pum, apareceu aqui. iPhone 12, bem grande. Basicamente do jeito ali que a gente queria também. Tá certo? Vamos agora para o nosso Blast Fast e não sei o que lá. Então eu vou colocar aqui. É um H3, né? Um H3 onde as classes vão ser text 3XL, porque ele é um pouco menor. Fonte light, a fonte dele também é um pouco mais leve. E botar um espaçozinho, uma margem de topo de 8 pixels aqui. E aí a gente escreve blast fast. E vamos voltar lá, dar um reload. E apareceu. Voltando agora para o próximo. Isso daqui vai ser um parágrafo. Esse parágrafo vai ter um texto um pouquinho largo, ele não é um tamanho padrão. Leading 6, o que é o leading 6 do Tailwind? Na verdade é o line height, ou seja, o tamanho de cada linha no seu texto. Então, nesse caso aqui eu botei um leading 6, que é para diminuir um pouquinho. E coloquei fonte light também, opacidade de 50%, MT4. Né? Como eu falei, ela é um pouquinho mais assim. Então, vamos começar a digitar o texto. Bem simples. Então, $29.12 per month ou $699 before trade-in. Então, esse cara aqui é bem diferente, né? Então, tá vendo que tem um número 1 ali que é um pouco diferente? A gente vai ter que criar um spam para ele aqui. A gente vai criar um spam para esse cara e vamos adicionar as seguintes classes desse spam. Ele vai ser o número 1, ele está um pouquinho posicionado de forma diferente. Então, eu vou dizer, ele é um texto bem pequeno. Vou colocar uma margem 4 nele e um menos top 1. Na verdade, essa margem 4 nem precisa. E depois o relative. E a gente vai ver agora funcionando na prática. Pronto. Tá vendo? Então, apareceu aqui pra gente. Agora, ao invés de botar... Pronto, coloquei aqui para ficar mais coladinho. Ótimo.
Perfeito. Então, a gente tem exatamente o texto que tem lá na Apple, né? A gente não consegue copiar, ó. Tem um link aqui da Apple que não tem como copiar isso. Mas a gente pode duplicar esse cara, simples assim. Tirar essa margem de topo, porque a gente não quer essa margem de topo nesse segundo texto, para dar a ideia, a sensação de continuidade, de continuação, na verdade. E agora a gente apaga tudo e digita o que está lá no texto. Então, buy directly from Apple with special carrier offers. Pronto. Agora sim, se eu der um reload, vai aparecer e o texto vai ficar bem fidedigno. Por algum motivo a imagem não carregou. Pronto, agora sim. Foi só um errozinho mesmo. E ótimo. Agora o que falta para a gente fazer são esses nossos links aqui de compra. Então o que a gente precisa fazer para esses nossos links de compra? Logo abaixo do nosso texto, a gente vai criar basicamente um container flex, onde os itens vão estar centralizados verticalmente. Então, itens centralizados. Text blue 600, porque é a cor azul dos links, né? Font light, certo? E justify center. Justify center também. Então, esse justify center é exatamente para poder centralizar os itens no meio, né? Deixar eles justificados no centro. E vamos colocar uma margem topo de 4, né? Número 4, que seria equivalente a 16 pixels ou 1 rem. E vamos colocar um text LG também. E agora sim, a gente vem com os nossos links de Learn More. E vai ter mais um esqueminha aqui que eu tenho que mostrar para vocês. Então, a gente vai ter o nosso Learn More aqui e vamos dar um reload para ver. Pronto, a gente tem o nosso Learn More, bem parecido com o que a gente queria. Agora tem um detalhe, esses ícones aqui, ó, uma setinha, é muito conhecido como chevron. Então eu não vou nem tentar pegar aqui da Apple, eu vou direto no Here Icons e digitar aqui, chevron. E aqui no chevron tem várias opções, inclusive direção. Então eu vou pegar esse aqui, que é para a direita, e é exatamente o ícone que a gente quer. E eu vou colar ele aqui e adicionar as classes para dar a estilizada nele. Então eu quero H4, largura 4, altura 4, não 4 pixels, tá? É 4 do Tailwind, então não confunda com isso. E botar uma margem de topo de 0.5, para ele ficar um pouquinho mais alinhadinho com aqui. E agora, nosso link, ele vai ter que ser flex com os itens centralizados. E agora sim, pronto. Com isso a gente consegue ter todo esse detalhe aqui e deixar ele bem, bem fidedigno. Vou voltar a fazer o wrap assim, a mostrar o conteúdo, ou melhor, acho que não. Eu prefiro assim, é melhor, né? Ou assim. Deixa eu diminuir um pouquinho, só para a gente ficar um pouco mais fácil de visualizar. Bom, continuando então. A gente tem o Learn More, beleza? E eu vou precisar adicionar um estilozinho aqui bem básico para ele, que é o seguinte. Quando eu fizer um hover, eu vou colocar underline nele. Por quê? Porque quando eu passo o mouse em cima daqui da Apple, ó, ele bota underline. E a mesma coisa acontece para cá, né? Se eu der um reload, obviamente. Pronto, agora ele tem um linkzinho direitinho. Então eu só preciso copiar esse ícone aqui, esse link novamente, e mudar ele para by. Pronto. E agora sim a gente tem os dois links aqui e a gente precisa botar um espaço entre eles. E aí tem duas formas da gente fazer isso, né? A gente pode simplesmente adicionar aqui no nosso container flex, no caso como é flex. Aliás, nem precisava ser flex para a gente conseguir fazer isso, né? Mas a gente pode fazer isso, ou eu posso simplesmente adicionar uma classe aqui, no caso do primeiro ou no segundo, né? No caso do primeiro, posso adicionar uma margem na direita de 44 pixels também. E isso vai fazer com que o nosso Learn More e o By fiquem mais separadinhos, de forma bem parecida com o oficial da Apple. E agora sim a gente terminou a nossa primeira sessão. E agora, como a gente tem terminado, tem pronta a nossa primeira sessão, vamos duplicar essa sessão para fazer a outra sessão aqui, ó, a segunda sessão. Vou salvar e vou reload aqui também, ó. Ele ficou bem duplicado aqui, tá vendo? E a gente vai fazer de forma bem rápida a nossa segunda sessão aqui.
Então, são pouquíssimas coisas que a gente precisa alterar. Uma vez que a gente tem uma estrutura já meio que pronta, a gente não precisa ficar alterando muita coisa. Opa, eu acabei vindo aqui sem querer. Então, vamos lá, o que a gente precisa? Alterar os textos, né? Então, vamos alterar o texto aqui dessa nossa sessão para iPhone 12 Pro. Que mais? Esse Blast, não sei o que, não é mais assim. Agora é It's a leap year, né? E agora aqui o texto, ao invés de ser $29, foi para 41,62. Ô, bexiga cara, macho. Né? E esse iPhone é caro danado. Nossa. Ó, e a gente bota o 2 e agora aqui é o mesmo texto aqui. Buy directly from Apple with special career offers. Pronto. E vou dar um reload e a gente vai ver que basicamente o texto está correto, está certinho, mas a gente precisa dessa imagem. Então vamos inspecionar esse elemento e vamos pegar aqui, ó, no Image Wrapper e a gente copia esse link aqui. Pronto, copiamos o link, vamos voltar para o nosso VS Code e aqui em cima, nessa nossa URL, a gente cola o link que a gente copiou e aqui a gente vai ver o detalhe. Vamos lá. Pronto. Olha, ficou show de bola. A diferença só é que o texto agora está escuro aqui. Para que a gente altere, a gente só precisa alterar esse valor de texto para white, porque o fundo agora é escuro. E uma vez que a gente faça isso, já funciona lindamente. Então a gente tem o nosso texto bem parecido já com o site oficial. Tanto o Learn More quanto o Buy também não precisou mudar. Então essa é uma coisa boa de se usar cores que funcionem muito bem tanto no fundo escuro quanto no fundo claro. E agora sim, a gente tem já as duas seções. Tem um detalhe aqui que a gente precisa resolver, que é esse gap aqui. Lembra que eu fiquei de explicar para vocês por que a gente fez botou esse margem top? Né? Então, esse margem top é para dar esse espaço aqui, ó, na verdade é para dar esse espaço exatamente igual ao do menu. Então, se eu tirar esse espaço, o nosso menu, na verdade, está tudo certo aqui. Esse nosso container, ele está vindo até o topo. Por quê? Porque essa posição aqui é fixa, né? Então, quando ela é fixa, ela não ocupa espaço fluido na tela. E aí a gente precisa adicionar esse, que é a mesma altura do nosso menu de topo, para que fique uma coisa mais coerente. E a partir daqui a gente constrói. Só que como a gente duplicou, o nosso segundo também herdou esse cara. E aí ele adicionou esse margem aqui, ó. Né? Então pronto, agora sim ficou coladinho e tá bem certinho. E agora nós vamos para a nossa próxima parte, que é fazer exatamente aqui no site da Apple esses dois widgets, que eu estou chamando de widget aqui. E uma vez que a gente termina esses widgets, a gente terminou basicamente a estrutura básica do nosso de clone do nosso desse site da Apple. E eu deixo o desafio para vocês fazerem o restante. Beleza? Então, vamos lá. Agora aqui, o que a gente precisa fazer? Vamos encolher essas nossas seções e logo aqui embaixo a gente vai criar uma outra seção, que vai ser essa seção que abrange os dois widgets. E aqui dentro nós vamos ter duas divs, mas eu por enquanto vou fazer só uma, obviamente. E vamos lá. Essa nossa seção, a gente vai criar essa nossa linha, nessa nossa seção, a gente vai criar ela com um grid do Tailwind, ou seja, é como se fosse o esquema de colunas, né? Do Bootstrap para quem já usou. Então ela vai ser um grid do tipo que tem duas colunas. Vamos colocar um padding de 3 e um gap de 3. Vamos centralizar os itens também, item center e text gray 900, como padrão, né? Esse nosso primeiro widget, então, a gente vai ter o seguinte. Vou criar aqui nosso widget, ele vai ter co-span 2. Por padrão, ele vai ocupar uma linha inteira quando a tela é pequena. Agora, quando a tela começa a ficar um pouco maior, no caso de média, né, MD, ou vou dizer até SM, quando a tela começa a ficar quase ali maiorzinha do que um celular, tipo um tablet da vida, aí ele vai passar a ocupar co-span 1, ou seja, vai ocupar uma coluna apenas das duas colunas desse grid. Entendeu? Então, e agora a gente vai dizer, ele é flex com uma margem de topo de 12 pixels, flex call, text center, BG Gray 50, porque se a gente for parar para olhar,
Não sei se você vai conseguir ver com a gravação da minha tela aqui, mas esse fundo aqui não é branco. Tem uma linha branca aqui, mais ou menos, e o fundo é um cinza bem claro. Então, o cinza mais claro que a gente tem no Tailwind é o Gray 50, né? Então, essa é a tom de cinza mais claro que a gente consegue ter com o Tailwind. Então, coloquei esse cara, BG 50, e eu vou trabalhar com background também. Então, o BG vai ser cover e o BG center também. E agora, a gente vai colocar o nosso style, onde eu vou definir que a altura mínima para esse cara aqui é 500 pixels. Deixa eu só dar uma quebra de linha. E vou definir o background image, porque a gente precisa pegar aquela imagem, né? E a URL. E agora aqui é o seguinte, eu vou dar um reload porque não foi essa imagem que a gente usou. Pronto, foi essa daqui. E o site da Apple ele altera as imagens de tempo em tempo. Provavelmente eles estão fazendo um teste AB aí da vida. Se você não sabe o que é isso, tudo bem, só deixa para lá. Vamos lá, então vou colar, copiei, colei, salvei e agora a gente consegue ver se tem alguma coisa aqui. E pimba, bom, apareceu alguma coisa. Eu vou alterar esse fundo aqui, botar um 200, só para você ver que a gente está trabalhando um fundo um pouquinho mais escuro aqui. Ah, nem precisa, ele tem... Nem precisa porque a própria imagem já tem o próprio fundo. Então, acaba que a gente nem precisa desse BG. Então, eu vou até apagar aqui agora. Nem adiantou muita coisa. Beleza, então a gente tem aqui, a imagem está aqui já. E agora a gente precisa adicionar os nossos textos, né? Colocar os nossos textos aqui dentro. Opa, o que está rolando aqui? Peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Tá, beleza. Vamos deixar assim então por enquanto. Ótimo. Aí agora que eu tenho aqui, eu vou colocar os textos. Então, a gente tem aqui, vamos lá, ó. O que a gente tem? Um texto grande e um link apenas. Esse aqui é mais simples de fazer. Então, eu vou colocar It's Treat Yourself Season, certo? Opa, que o yourself saiu errado. Yourself. Pronto. E agora a gente vai adicionar as classes para dar vida para esse cara. Então, ele é um tamanho de texto 4xl. MB2, MX alto, porque a gente vai centralizar. Fonte semi-bold, como a gente consegue ver, a fonte ali é um pouquinho grossa. E eu vou colocar um widget de 72, porque eu quero que ele quebre a linha. Né? Ele tem que quebrar um pouquinho para poder esse season descer. Então, se a gente ver, aqui apareceu já, It's Treat Yourself Season. Maravilha. Vamos continuar, então a gente precisa do Shop Gifts agora. Então, para fazer o Shop Gifts, ele é uma âncora, vou colocar assim. E eu vou basicamente copiar aquele nosso Buy, Learn More aqui, né? Que tem nas nossas sessões aqui. Então, eu vou copiar esse Learn More, né? Das nossas sessões anteriores e vou colar ele aqui, né? Basicamente é isso que eu vou fazer. E ao invés de deixar como Learn More, ele vai ser Shop Gifts. E vamos ver se funcionou. Opa, tá quase, né? Na realidade, ele apareceu aqui, não está exatamente estilizado como a gente gostaria, mas para fazer isso funcionar é bem simples, né? O que a gente precisa fazer nesse caso é dizer que ele já tem MX Auto, não, quase lá. Então ele vai ser text blue 600 e hover underline. Opa, hover underline já está. MX Auto, né? E eu acho que é só Space e o Space X2 para dar um espacinho ali de um com o outro. Vamos ver se deu certo. Pronto, deu certo, ó, apareceu. Mas eu não sei, não ficou tão centralizado, né? Deixa eu tirar isso daqui para a gente ver. Interessante, ó. Eles aqui estão bem centralizados e aqui não. Bom, vamos investigar o que pode estar acontecendo? Então vamos lá. Tenho aqui o meu elemento, eles estão centralizados de forma perfeita. Certo. Entendi. Então, eu acho que eu preciso só adicionar aqui para esse nosso ícone aqui, não só Item Center, mas Text Center também. Aliás,
text center aqui, né? Ó. Na verdade, já tá text center. Interessante. Colocar uma borda. Vamos trabalhar nesse cara aqui agora, junto comigo. Pronto, ó, a borda aqui apareceu. Agora ele tem esse... Ah, esse aqui, ó. Era a margem só, então era por isso. Porque como eu copiei, ele veio com aquela margem lá maluca. Então, pronto. Então agora a gente copiou, tem o Shop Gifts aqui. E tá bem parecido mesmo com o que a gente queria, né? E agora a gente só precisa duplicar também para trazer para esse cara. Então vamos duplicar essa div aqui nesse caso agora, que é o nosso widget. Então dupliquei, vou fechar esse aqui, expandir esse outro, dei um Enter. E agora, ao invés de Shop Gifts, vai ser um pouco diferente. Esse cara a gente vai ter o Learn More e etc. Mas antes disso, vamos copiar inspecionar esse elemento. Vamos inspecionar esse elemento aqui e copiar a imagem dele, o link, né? Então, eu vou copiar o link. Pronto, e agora eu vou colar esse link aqui. Meu caçula me chamando. Faz parte. Vamos lá. Então, pronto, olha só. Né? A gente duplicou, tem aqui a imagem funcionando já bem bonitinho. E a gente vai pegar, ó, Powerful, Colorful, Wonderful, né? Show de bola esse link, esse texto. E para a gente fazer isso, a gente tem que mudar algumas coisas. A primeira é que esse texto aqui agora é iPad Air. E a gente tem um outro texto aqui, que é o Powerful, Colorful e Wonderful. E vamos ter, ele vai ser XL, MX Auto e Font Light. Vamos ver? Ótimo. iPad Air, Powerful, Colorful, Wonderful. E agora, ao invés de a gente pegar e modificar e tal, agora a gente realmente pode copiar o Learn More e Buy More exatamente daqui, que vai dar bem certinho. Então, a gente copia, né? E colamos aqui nesse cara aqui. Vamos ver? E a princípio não vai dar certo, exato, porque eles não são links azuisinhos. Então a gente vai copiar, na verdade, o div todo, só para a gente garantir aqui que vai ficar tudo bem certinho. E agora a gente dá um reload e pimba, tá aqui. Agora a gente praticamente finalizou aqui o clone do site da Apple, né? A única coisa que falta para a gente fazer é adicionar esse efeito aqui, ó, do blur que tem no site da Apple. Né? Se você parar para olhar, eu vou deixar aqui a barra de navegação em cima do iPhone 12. Não sei se vocês conseguem ver, mas deixando aqui, ó, pega um pouquinho de cores, tá vendo? Então esse aqui é um efeito blur da Apple e eu acho isso lindo. Eu acho muito bonito de se fazer. Então o que a gente vai fazer? Esse efeito é muito simples e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Basicamente, a gente vai no nosso header e adiciona um style aqui, que é o famoso backdrop filter. Esse backdrop filter aceita a propriedade blur e ela vai ter 20 pixels de blur. Mas a gente também precisa adicionar o backdrop filter do WebKit. Então, WebKit, o backdrop filter, blur, 20 pixels também. E uma vez que você fez isso, pimba, funciona bonitinho. Agora eu vou te dar uma dica aqui, ó, valiosa, bem simples também, se um dia você se deparar com esse tipo de problema, né? O que acontece? Isso aqui não vai funcionar se eu definir opacidade para o meu background. Na verdade, não exatamente o meu background, mas se eu definir uma opacidade para o meu elemento, ela não funciona, pelo menos não no Safari. Então, o que acontece? Aqui a gente está vendo que está funcionando. Agora, se eu botar aqui, ó, ao invés de opacidade do meu background, se eu colocar opacity 80, teoricamente, visualmente falando, teria o mesmo efeito, né? Olha, não funciona. Ele simplesmente não vai funcionar. Então, fica aqui a dica importante. Toda vez que você tentar adicionar um efeito de filtro e não estiver funcionando, para pensar que provavelmente é porque você está usando opacidade no seu elemento e não
uma opacidade no seu background, o que faz diferença. Então, se a gente mudar aqui para BG Opacity, ele vai voltar a funcionar bem perfeitamente.